Paz e bem, caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal da Toca de Assis YouTube. Eu sou o irmão Vaticano Maria e estou realizando com você nesse mês de outubro, esse mês nosso querido patrono São Francisco de Assis, esse programa Toca para a Igreja, que é um programa de uma pregação, um anúncio da palavra, um anúncio da mensagem de Deus, de uma mensagem espiritual. Nós estamos na terceira sessão, gente. A primeira sessão é lá bem antigo, você pode procurar no canal da Toca. A gente falava sobre o amor à igreja, falava sobre a vida de São Pedro, a vida de São Paulo. E agora na terceira sessão nós estamos dedicando essas reflexões nesse mês de outubro ao nosso querido santo patrono principal da Toca de Assis, São Francisco de Assis, que é verdade, nós temos o nosso inspirado Toca de Assis, justamente por causa dele, esse santo que tanto tocou, né, a humanidade, que tanto toca os nossos corações. Se você não conferiu a pregação anterior do dia 4 de outubro passado agora, entra aí, procura aí no YouTube, você vai achar, eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito, você que tem a devoção, você que sente, né, a luz, sente a presença, sente a comunhão com São Francisco de Assis, amém? Então a proposta é uma vez por semana nós colocarmos esse vídeo e terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos liberando aí mais um vídeo, mais uma etapa do nosso programa Toca para a Igreja com São Francisco de Assis, nos iluminando e dando as orientações. Amém, gente? Vamos lá ver então o tema de hoje. O Gil vai pôr na tela aí para nós o GC. O tema de hoje é: você concorda com a perfeita alegria? Olha aí, a perfeita alegria eu creio que vocês já ouviram falar, né? Mas se não ouviu, vai ficar ouvindo falar agora. E aí eu coloquei essa pergunta: você concorda com a perfeita? Por que é o tema de hoje essa pergunta aí? Inclusive até o pessoal que foi fazer a arte ali se confundiu, mas falou: irmão, tem certeza que é isso? Eu falei: isso mesmo, você concorda com a perfeita alegria. Por que eu digo isso? Porque me veio à mente uma ocasião, eu morava na Toca Dois Corações, lá em Piraquara, era o nosso noviciado, um leigo, muito amigo meu, que estava conosco lá na missão. Ele disse assim: irmão, eu não concordo com a perfeita alegria. Eu falei: ué, como assim não concordo? Irmão, eu não concordo porque é coisa de doido. Não tem como viver aquilo ali. Não tem como você ficar alegre com isso. Eu olhei para ele assim e foi bonito porque eu vi nos olhos dele, né, e no coração dele uma sinceridade, verdadeiramente uma sinceridade ali da simplicidade, do humilde e da nossa condição humana. Porque muitas vezes nós encaramos o trecho da perfeita alegria com um certo romantismo, né? Ai, que bonito, que florido. Mas realmente a distância que está ao nosso alcance de viver aquilo, né? Ou de pelo menos desejar, querer possuir isso, é quase abissal, né? Que chama, é um abismo que está. Então, o primeiro passo para que a gente possa querer viver é entender o que é a perfeita alegria e o grau de maturidade, de santidade do nosso querido São Francisco de Assis, nosso patrono, em pregar isso. E muito mais do que pregar, do que verdadeiramente ele viveu. Por isso que São Francisco é marcado como um santo da alegria. Inclusive um livro dos meus lá eu creio que em 2002, 2001, mais ou menos isso aí, um livro que me ajudou muito na minha caminhada, na minha conversão, inclusive na vocação da Toca de Assis. É um livro que se chama Francisco, Irmão Sempre Alegre, né? Na época eu acho que é da editora Canção Nova, que me ajudou muito porque transmitia o São Francisco como o santo da alegria. A alegria como uma virtude, uma característica indispensável, né? O brasão de Francisco de Assis. É muito interessante porque pobreza e a alegria, ela parece que são incompatíveis, mas São Francisco ele junta isso de uma maneira que São Francisco se torna realmente o santo pobre e um santo alegre. Ele é alegre porque ele é pobre porque ele é alegre. É como que se uma alimentasse a outra. E essa passagem da perfeita alegria,
essa passagem da perfeita alegria, ela vem como que ser uma síntese, né? Um ícone. Ela vem como que ser um portal, para dizer, uma janela, né? Um ícone, para que a gente possa entender os sentimentos de Francisco de Assis, o que era a alegria para Francisco de Assis. Porque muitas vezes, pela nossa cultura, né? Pecaminosa, a nossa cultura aqui ocidental, a nossa cultura mundana, ela trata a alegria muito diferente, né? Os valores de alegria totalmente diferente, com os valores que Francisco de Assis nos ensinava e os valores que os santos pregavam, né? Que os santos viviam, que os santos exalavam. Então os santos foram homens e mulheres profundamente felizes. Os santos foram profundamente alegres, né? Que realmente transmitiam a alegria, e a alegria de ser de Deus, a alegria de ter encontrado aquele tesouro maravilhoso. Então é interessante aquela pergunta, eu não concordo com a perfeita alegria, que no caso esse nosso leigo, né, disse lá da Toca dos Dois Corações, eu não vou falar o nome dele, senão ele pode ficar até constrangido, né? Mas esse que estimado irmão disse, eu não concordo porque justamente expressa isso, porque é uma coisa difícil de entender. Os santos são difíceis de entender. E quando a gente olha e fala assim, nossa, não acredito que esse santo fez isso. É coisa de santo mesmo, né? É coisa que muito radical, muito forte, mas é uma radicalidade que envolve o nosso interior, que de alguma maneira todos nós somos capazes de viver isso. Isso é muito bacana. Ah, o santo é aquele que levita. Tudo bem, pode se levantar, mas a gente não consegue levitar, né? A gente é pecador. Ah, o santo é aquele que faz milagres. Verdadeiramente, o santo faz milagre. Dificilmente, talvez, quase ninguém que está assistindo esse vídeo ou eu vamos conseguir fazer um milagre ainda em vida, né? Mas os maiores milagres dos santos foram interiores. E é o milagre de viver a perfeita alegria que São Francisco pregou, que São Francisco testemunhou, que é um milagre que realmente chega, um milagre que realmente perpassa a sua mensagem até os dias de hoje. Então, o maior milagre, eu tenho certeza que se eu perguntar quais são os milagres que o Francisco de Assis fez, muitas pessoas saberiam dizer, eu dizer alguns poucos milagres. Mas se eu perguntasse o que é a perfeita alegria, você conhece a passagem da perfeita alegria? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já viu a perfeita alegria. Inclusive, escreva aí agora, você que está vindo o nosso programa Toca para a Igreja, escreva aí, irmão, eu realmente já ouvi falar da perfeita alegria, o que você acha da perfeita alegria, o que significa essa passagem de Francisco de Assis, da perfeita alegria para você, escreve aí no comentário que isso ajuda a gerar também engajamento, tá certo? Então é muito bonito porque desse questionamento nós vamos trazendo para a nossa vida. Porque às vezes você acha que você concorda com a perfeita alegria, mas no fundo você também pode ser uma pessoa que não concorde com a perfeita alegria. Ou você não está sendo sincero, né, com você mesmo. Não, eu concordo, eu acho bonito, mas para viver não. E quando a gente entende o porquê da perfeita alegria, quem disse, né, essa passagem da quem ensinou essa passagem da perfeita alegria, é um passo para que você também possa fazer um milagre no seu interior. Para que você também possa produzir esse milagre na interioridade, esse sinal. Que na verdade é um milagre que nos conduz à salvação, né? É um milagre que nos conduz à libertação, é um milagre que nos conduz à felicidade, à realização. Então, ouvir essa passagem da perfeita alegria deve estremecer a nossa consciência de cristãos, deve estremecer a nossa consciência de católicos, porque a vida do santo é para isso. A vida do santo serve para nos dar um chacoalhão, para ser o contato com o valor, né? O contato com a virtude que nos arrasta da nossa inércia, que nos puxa do nosso comodismo, que nos puxa da nossa condição ali de mórbida complacência de nós mesmos, né? Para ir ao encontro do ideal, para o encontro da virtude. Então você concorda com a perfeita alegria? Você acha que realmente está certo? Escreva aí nos comentários. E você que não conhece, vamos ouvir
essa passagem da perfeita alegria agora, e você que já conhece, vale a pena ouvir de novo, tá bom? Mais uma vez é a nossa Bíblia do Toqueiro, né? Fazendo uma analogia. O Fioretti, primeiro, Fioretti 1, capítulo 8. Como a caminhar, São Francisco expôs a Frei Leão as coisas que constituem a perfeita alegria. Então vamos aqui para a nossa câmera 2 e vamos ouvir com atenção essa passagem. Vimos uma vez São Francisco de Perugia para Santa Maria dos Anjos com o Frei Leão em tempo de inverno, e como grandíssimo frio fortemente o atormentasse. Põe na tela aí, Gil, fazendo um favor, aquela imagem dos frades caminhando no gelo, a maior, põe a maior, isso, essa mesma. Enquanto eu vou lendo, você vai meditando, você vai olhando para essa imagem e vai imaginando o diálogo dos dois. Chamou Frei Leão, o qual ia mais à frente, e disse assim: Irmão Leão, ainda que o frade menor desce na terra inteira, grande exemplo de santidade e de boa edificação, escreve todavia que nisso não está a perfeita alegria. E andando um pouco mais, Francisco chamou pela segunda vez: Ó irmão Leão, ainda que um frade menor desse vista aos cegos, curasse os paralíticos, expulsasse os demônios, fizesse surdos ouvirem e andarem coxos, falarem mudos, e ainda mais, ressuscitasse mortos de 4 dias, escreve que nisso não está a perfeita alegria. Corta para mim aqui, Gil, fazendo um favor, para você entender o que nós estamos dizendo aqui, meu irmão, minha irmã. Olha o que São Francisco fala para Frei Leão. Ainda que o frade menor ressuscitasse o morto de 4 dias, curasse os cegos, curasse os coxos, escreve que nisso não está a perfeita alegria. Ou seja, se o frade fizesse milagres à torta direita, lembra que eu falava? Isso não está a perfeita alegria. Então, mesmo que você faça um milagre, mas nisso você não vai encontrar a perfeita alegria. Isso você não vai encontrar a perfeita alegria. A perfeita alegria está aqui dentro. É um milagre, talvez assim, muito mais difícil do que ressuscitar um morto de 4 dias. Mas é um milagre capaz de cada um de nós. Se você falar é difícil, mas se você falar é capaz, você vai dizer é capaz. É capaz disso acontecer. É difícil, mas não é impossível. Volta comigo então à leitura aqui. E ainda um pouco, São Francisco gritou com força: Ó irmão Leão, se o frade menor soubesse todas as línguas e todas as ciências e todas as escrituras, e se soubesse profetizar e revelar não só as coisas futuras, mas até mesmo os segredos das consciências e dos espíritos, escreve que não está nisso a perfeita alegria. E andando um pouco além, São Francisco chama ainda com força: Ó irmão Leão, ovelhinha de Deus, ainda que o frade menor falasse com língua de anjo e soubesse o curso das estrelas e as virtudes das ervas, e lhe fossem revelados todos os tesouros da terra, e conhecesse as virtudes dos pássaros e dos peixes e de todos os animais e dos homens, e das árvores e das pedras, e das raízes e das águas, escreve que não está nisso a perfeita alegria. Olha que bonito. Ainda que fosse o maior curandeiro, né, naquela época ali de conhecimento, erva, hoje chama medicina alternativa, né, essa questão de ervas, de alimentação, de cura, e toda a ciência, ainda que o frade fosse o homem mais inteligente, escreve que nisso não está a perfeita. Por quê? Porque isso está configurado também ao fazer, né? Isso está configurado ao mérito. Você vai ser inteligente se você estudar, né? Mesmo um dos santos mais inteligentes, São Tomás de Aquino, ele foi santo, mas ele estudava bem, ele estudava bastante. Então, nisso não está a perfeita alegria. Vem comigo, então, vamos ver o que está a perfeita alegria. E caminhando um pouco, São Francisco chamou em alta voz: Ó irmão Leão, ainda que o frade menor soubesse pregar tão bem que convertesse todos os infiéis à fé cristã, escreve que não está nisso a perfeita alegria. Nossa!
Aí quando ele disse isso, o Frei Leão, como a gente fala um ditado popular, né, atualmente na gíria, deu uma bugada. O Frei Leão travou. Fala, como assim, pai? Se o frade pregasse de tal maneira que convertesse todos os infiéis à fé cristã, imagine, se um frade pregasse, se um religioso, um padre, um bispo, um papa pregasse tão magnificamente que convertesse todos os infiéis à fé cristã, São Francisco fala que nem nisso está a perfeita alegria. Nossa, Frei Leão deve ter ficado impressionado, peraí. Aí Frei Leão diz o seguinte, e durando esse modo de falar por espaço de 2 milhas, Frei Leão, com grande admiração, perguntou-lhe e disse, Pai, peço-te da parte de Deus que me digas onde está a perfeita alegria. Olha que bonito, porque realmente, gente, se houvesse um pregador que quando ele pregasse as pessoas se convertiam, isso seria uma alegria. É uma alegria maravilhosa, só que para Francisco isso não está a perfeita alegria, é muito mais, é além, é profundo. E veja tal o que é. E São Francisco assim lhe respondeu. Bota os homens no gelo aí, Gil, pra você tentar imaginar isso. Vê, essa imagem eles estão até descalços ainda, para dar uma profundidade, né? Se fosse descalço ali, os pés dele já estaria tudo queimado. Porque caminhar de gelo na neve deve ser pior que no fogo, né, gente? Quando chegarmos a Santa Maria dos Anjos inteiramente molhados pela chuva e trânsitos de frio, cheios de lama e aflitos de fome, e batermos à porta do convento e o porteiro chegar irritado e disser, quem são vocês? E nós dissermos, somos 2 dos vossos irmãos. E ele disser, não dizem a verdade, são 2 vagabundos que andam enganando o mundo e roubando as esmolas dos pobres. Fora daqui! E não abrir a porta e deixar-nos estar ao tempo, a neve e a chuva com frio e fome até a noite. Então, se suportarmos tal injúria e crueldade, tantos maus tratos, prazenteiramente, até essa palavra aqui é nova, prazenteiramente, com prazer. E aqui, volta aqui para mim, Gil, câmera 1, fazendo um favor. Aqui está o ponto X, o ponto-chave da perfeita alegria. Chegaram com frio, chegaram cansados, chegaram arrasados, né, com fome e frio, bateram na porta da sua própria casa. Santa Maria é a casa-mãe dos franciscanos, Francisco que fundou aquilo ali, gente. E aí o porteiro disse assim, ó, vão embora, porque vocês são 2 vagabundos, eu não acredito que vocês são do nosso, estão roubando dinheiro. Ainda sofrerem a agressão verbal. E aí Francisco fala, se diante de tal injúria e tal crueldade, prazenteiramente, sem nos perturbarmos e sem murmurarmos contra ele, e pensarmos humildemente e caritativamente, que o porteiro verdadeiramente nos tinha reconhecido e que Deus o fez falar contra nós, ó irmão Leão, escreve que nisso está a perfeita alegria. É muito difícil, né? Francisco fala que se eles passarem por tudo isso e acharem isso, passarem isso com prazer e não ficar com raiva do porteiro e não praguejar o porteiro e não xingar, porque, né, desculpa a exposição minha aqui, se eu escandalizar alguém, que Deus me perdoe, mas se fosse eu, talvez a minha primeira impressão hoje seria, né, ficar muito bravo, até xingar a pessoa. Tô com frio, tô com fome, aqui é realidade. Como você não vai abrir a porta? Sou eu. Não, vai embora, você. Mas se
viver isso com prazer, não murmurar, não xingar, mas ao contrário, louvar a Deus, pensar com caridade, e que foi o próprio Deus que o fez falar isso contra nós, aí está a perfeita alegria. Ou seja, se você passar por tudo isso e não xingar o seu irmão, e ainda amar o seu irmão, aí é que está a perfeita. É pesado, né, gente? Fala a verdade. E se perseverarmos a bater, e ele sair furioso, e como a importunos malandros, nos expulsar com vilanias e bofetadas, dizendo: fora daqui, ladrõezinhos vis, vão para o hospital, porque aqui ninguém lhes dará comida nem cama. Se suportarmos isso pacientemente e com alegria e de coração, ó irmão Leão, escreve que nisso está a perfeita alegria. Deus seja louvado. É difícil, é dificílimo. Mas é possível viver? É possível. É coisa de santo, né? Dá uma indignação, uma revolta, mas isso é coisa de santo. E São Francisco nos ensina o que é a perfeita alegria. Ou seja, se eu passar a suportar isso pacientemente, de coração e bom grado, nisso você vai descobrir a perfeita alegria. Como os apóstolos que receberam os flagelos lá no Sinédrio e saíram alegres porque se consideraram dignos de sofrer por causa de nosso Senhor. E veja bem, ele continua. E se ainda constrangidos pela fome e pelo frio e pela noite, batermos mais e chamarmos e pedirmos pelo amor de Deus, com muitas lágrimas, que nos abra a porta e nos deixe entrar. Isso aqui mostra a humanidade de Francisco. Não é que ele recebeu, você não quer me acolher também? Então você vai para o quinto dos infernos. Seu frei mal, eu vou embora procurar outro lugar. Não, ele ficou ali insistindo, ele chorando e pedindo, nos acolhe pelo amor de Deus. Olha que forte. E se ainda constrangidos, que nos abra a porta e nos deixe entrar. E se esse porteiro mais escandalizado disser, vagabundos importunos, está escrito aqui, gente, estou inventando não, viu? Não, o pessoal vai falar, você está falando aí linguagem, como é que é? De ódio. Não, está escrito aqui, ó, na primeira Fiorete, capítulo 8, depois de conferir na internet aí. Vagabundos importunos, pagar-lhes-ei como merecem, e sair com um bastão nodoso, e nos agarrar pelo capuz, e nos atirar ao chão, e nos arrastar pela neve, e nos bater com um pau de nó em nó. Não sei o que é nó em nó, deve ser, né? Se nós suportarmos todas essas coisas pacientemente e com alegria, pensando nos sofrimentos de Cristo bendito, as quais devemos suportar por seu amor, ó irmão Leão, escreve que aí e nisso está a perfeita alegria. E ouve, pois, a conclusão, irmão Leão. Acima de todas as graças e de todos os dons do Espírito Santo, os quais Cristo concede aos amigos, está o de vencer-se a si mesmo. E voluntariamente, pelo amor, suportar trabalhos, injúrias, opróbrios e desprezos, porque de todos os outros dons de Deus não nos podemos gloriar, por não serem nossos, mas de Deus, do que diz o apóstolo. Que tens tu que o não hajas recebido de Deus, e se dele o recebeste, porque te gloriares como se o tivesses de ti. Mas na cruz da tribulação de cada aflição, nós
nos podemos gloriar, porque isso é nosso. E diz o apóstolo, não quero me gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual sejam dadas a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Muito forte, desculpa. Porque isso vai mexendo com a nossa vida, né? A história dos santos não é uma história de conto, né? É uma realidade. E realmente Francisco nos põe pôr o pé no chão. Eles não sofriam aquilo porque eles eram masoquistas, mas eles sofriam, até eu grifei aqui, eles sofriam pensando nos sofrimentos de Cristo bendito, as quais devemos suportar por seu amor. Então a perfeita alegria é um ideal de Cristo. Quando a gente conseguir viver isso, certamente nós estamos preparados para ir no encontro do Pai. A perfeita alegria esmaga o nosso ego, a perfeita alegria esmaga a nossa vanglória, a nossa vaidade, a nossa preguiça. E é interessante porque a perfeita alegria não é um fruto de uma inferioridade, né? São Francisco está ali, ai, realmente eu sou um coitadinho, ai, puxa vida. Não. São Francisco sabia profundamente quem ele era. E ele escreve, por amor a Deus, lembrando dos sofrimentos de Cristo, da humilhação que Cristo passou, eu também quero me humilhar por amor a Ele e não deixar que nada e nem ninguém tire a minha alegria. Nós só perdemos a alegria porque nós entregamos ela de bem beijada para tantas situações. Tem aquela pessoa que vem nos tirar a paz, aquela pessoa que vem nos tirar a alegria, aquela situação que vem nos tirar o júbilo. É porque nós permitimos. São Francisco nos ensina isso, que a perfeita alegria é aquela alegria que ninguém consegue tirar em nós. E não é uma alegria vaidosa. Ah, eu sou alegre porque a minha conta bancária está até o topo, né? Acho que nem tem topo, está recheada. Então pode fazer o que for que eu não me importo, que você é um lixo, você é uma... Porque às vezes a gente pensa isso, a gente não quer deixar que a pessoa nos afete, mas a gente, como é que chama a palavra? Reduz a pessoa. A gente rebaixa a pessoa para a gente querer se sentir melhor. Ah, quem que é essa pessoa que está falando? Ele é um Zé Ninguém, ela é uma Zé Ninguém, ela é uma coitada, ela é uma bandida, ela é uma estrupiada. Não vou deixar aquela famosa ditada, né? O que vem de baixo não me atinge, que o pessoal fala, né? Aí o pessoal até brinca, então senta no formigueiro. Mas é isso que Francisco está querendo nos ensinar, que a verdadeira alegria ninguém pode nos tirar, mas não porque eu vou humilhar a outra pessoa, eu vou rebaixar a outra pessoa para que eu possa me elevar. Não. Não, de maneira nenhuma. Em nenhum momento São Francisco humilhou ali o porteiro. São Francisco, né, como poderia até fazer alguma coisa para punir esse porteiro severamente. Poderia falar, ó, Frei Leão, se o porteiro, a gente falou que tem que ter acolhimento, a gente falou que tem que acolher a pessoa, então esse porteiro que não está acolhendo nem seus próprios freis, que seja demitido da ordem. Ele faria isso, seria justo. Mas não, a perfeita alegria é aquela que você medita na paixão de Jesus. Você assimila o valor do sofrimento do seu Jesus e não deixa que nada e ninguém tire a sua alegria, a sua paz, porque a sua alegria vem de Deus. A sua alegria é estar em comunhão com Deus. E você sabe que você é pecador. Você sabe que você é pecadora. E é muito forte, porque diante daquele frio, diante daquela nevada, o coração de Francisco estava numa chama ardente, como que uma sarça ardente. Por isso é que a mais absurda das situações que, como o nosso querido irmão lá de Toca Deus Corações não concordava, é uma situação absurda. E dentro dessas situações absurdas,
é que realmente nós descobrimos a verdadeira alegria, porque as outras alegrias são passageiras, as outras alegrias são fúteis, as outras alegrias passam, as outras alegrias vêm e vão. São Francisco, nesse dia, nessa pregação, quer nos ensinar a sermos sinceros conosco e que São Francisco nos dê por intercessão de São Francisco, possamos alcançar essa fortaleza, essa alegria mesmo nas humilhações, mesmo nas provações, mesmo nas injúrias, que possamos ter essa alegria que ninguém pode nos roubar. Vamos pedir nesse dia, fazendo essa oração tão bonita, atribuída, a Francisco de Assis, essa oração que a gente reza, Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Não é uma oração que o próprio Francisco compôs, mas as pessoas compuram, e atribuíram a ele porque se encaixa perfeitamente com a sua filosofia de vida. Então vamos rezar com fé, com esperança de que verdadeiramente a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém. E eu te vejo semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.